Olá, riquezas! Bora para um treino de micropigmentação? Aqui nessa aula a gente vai aprender sobre pixels e a forma certa da gente estar treinando. Então eu vou te ensinar algumas manobras para você poder estar treinando aí na sua casa, para assim você conseguir evoluir na micropigmentação Shadow, tá bom? Primeiro a gente vai começar com o movimento de vem para você. O movimento de vem, ele é um dos movimentos mais fáceis da gente fazer na micropigmentação. Existem outros, como o de vai e também o pêndulo, mas eu indico você começar com o movimento de vem. É o movimento que eu uso para fazer meus procedimentos e eu tenho ótimos resultados com ele. A gente também vai aprender a fazer a junção dos pixels. O que seria essa parte, Marcela? Seria você fazer os pixels juntinho um do outro e não espaçado, que é a maior parte que tem dos erros em treinos na hora de fazer a micropigmentação, por isso que a micropigmentação fica com aqueles buracos, tá bom? Aqui a gente vai aprender a fazer essa junção indo e voltando, e aqui a gente vai aprender a fazer 3 vezes, 3 movimentos vai, volta, vai, para você poder ver como é que fica a intensidade em 2, em 3 e depois em 4. E nesse 4 aqui eu vou lhe ensinar uma ótima sacada que as pessoas não lhe falam, que é para você ter literalmente aquele resultado da Shadow perfeita, em questão de pixels, tá bom? E depois o pontilhismo. O pontilhismo eu deixei por último aqui, mas o pontilhismo ele é muito importante. E na hora que eu for explicar ele para vocês, eu vou falar o porquê que ele é importante, tá? Eu tô aqui com o meu dermógrafo da Dermocamp, ele é o Sharp 300 Pro, é um ótimo dermógrafo, eu super indico, tá? Eu tô usando uma agulha aqui que eu já uso para poder fazer treino. Essa agulha, ela é 0,30 milímetros e essa minha agulha, ela já tá um pouquinho já assim ceguinha, tá? Ela não tá com aquela eficácia dela muito boa, mas eu uso ela para treino. Eu vou estar usando um pigmento da RB Colors, esse aqui é o Jan Black, e vou estar colocando ele nesse anelzinho aqui de rena de micropigmentação, tá? Então, bora aqui começar o nosso treino. O Jan Black, gente, ele é um pigmento muito bom e ele é um pigmento de um castanho escuro. Eu geralmente uso ele em pessoas que têm, né, o cor do pelo da sobrancelha castanho escuro, mas também aquelas pessoas que têm o pelo da sobrancelha da cor preta. Geralmente, gente, na micropigmentação, quem tem pelo preto, a gente usa um castanho escuro, tá? Que, olha, ele é um preto praticamente. Eu vou estar usando o meu dermógrafo na velocidade 120, tá bom? A gente tem que usar o dermógrafo para fazer micropigmentação numa velocidade de média para baixa. Mas essa questão de velocidade é muito a questão da velocidade da sua própria mão, tá? Eu vou estar colocando aqui pigmento. E como eu falei pra vocês, né? Essa minha agulha ela já tá bem usada. Então, talvez tenha um pouco de dificuldade de entrar pigmento. E o tamanho da agulha, gente, que a gente faz a micropigmentação é um tamanho de agulha não muito alta, tá? A gente usa ali a 1 milímetro, 1,5 milímetro, de 1,5 milímetro a 2, tá? Ali no máximo. Você pode estar pegando o seu paquímetro na hora, uma réguazinha, e medindo para você ver como é que fica a questão da agulha, tá? Quando ela entra e quando ela sai. Então, bora começar a fazer o nosso treino. Primeiro, eu quero ensinar para vocês a posição da mão, tá? Como é que você tem que segurar o seu dermógrafo. O seu dermógrafo, você tem que fazer esse ganchinho aqui com seus 2 dedos, enfiar aqui, ó, no dermógrafo. O seu dedão, ele vai vir aqui, ó, para a lateral, e ele vai ficar assim, em pezinho, tá bom? Bem deitadinho, assim, ó, esticadinho. E o seu dedinho menor, ele vai lhe dar apoio para você poder sustentar. E quando você faz isso daqui com o movimento, ó, com a posição da mão, o seu movimento ele fica mais leve,
para você levar e trazer seu dermógrafo ou só trazer, como a gente vai aprender aqui nesse treino, tá? E aqui eu vou te ensinar como você vai fazer o movimento de vem. Você vai pegar a posição da sua mão, é muito importante, você vai pegar um ponto referencial, que geralmente vai ser a linha que você fez no design da sua micropigmentação, que vai estar delimitando as suas sobrancelhas. Então, você vai começar sempre o movimento em cima desta linha. Eu vou até desenhar aqui para vocês, para a gente poder ter como parâmetro isso, tá bom? Ó, tá vendo? Geralmente vai ser uma linha assim, reta, né? Então, a gente vai pegar e sempre começar em cima desta linha o movimento, trazendo o dermógrafo para mim. A gente tem que entrar leve e sair leve, tá? Ó, tô entrando e saindo leve, tá vendo? O movimento, ele tem que entrar e sair leve. Aqui eu tô te ensinando o movimento de vem. Você só traz o dermógrafo para você. O que seria, Marcela, na verdade, começar o movimento leve? Seria isso daqui, ó, gente. Peraí, que a caneta não vai riscar aqui. Tá vendo esses pontinhos mais clarinhos aqui? Isso daqui simboliza a entrada leve. E esta parte aqui, ó, que tá mais marcada, que tá mais pigmentada, que é no centro, ela simboliza realmente que o nosso movimento está certo, porque a gente tem um movimento que entra leve e que sai leve, entendeu? E o movimento que vai ter mais pigmento vai ser o centro. Então, quando a gente for depois fazer a junção de um quadrante para outro quadrante, a gente vai ter essa junção perfeita. E depois eu mostro para vocês como é que a gente tem que fazer a junção de um quadrante, tá bom? Vou deixar aqui como um bônus para vocês nesta aula. Então, bora continuar aqui o nosso movimento de vem, ó. Venho pra mim, tá vendo? Com o dermógrafo sempre leve, tá? A mão muito leve. E venho fazendo esse movimento. Faltou pigmento? Pega pigmento. Isso é muito importante, gente, na hora da micropigmentação. O porquê, Marcela? Em vez de você tá passando o dermógrafo e tá implantando pigmento, que é o que a gente sempre quer, você pode estar só ferindo a pele da sua cliente, tá? Quando não tem pigmento. Então, vai ser algo desnecessário. Ó, eu tô usando aqui um EVA 5mm para poder estar treinando, tá? O EVA 5mm, ele mostra pra gente o peso da nossa mão, porque ele é bem maciozinho. Então, ele já é bem sensível, tá? E, ó, aqui, percebe que eu tô te mostrando o pixels perfeito. O que seria o pixel perfeito, Marcela? Seria você ver bolinhas. Pixel, gente, nada mais é do que bolinhas, tá? Então, a micropigmentação, ela é feita, ó, de várias bolinhas. O dermógrafo, gente, sempre tem que ser posto em 90 graus com a pele, tá? Você já entendeu como é o movimento de vem? Agora, bora passar para algo muito importante, que é a junção dos movimentos. Eu venho, pego mais pigmento aqui. O que seria a junção, Marcela? Eu vou te mostrar como é o movimento errado, tá bom? De fazer na micropigmentação, que vai gerar buracos e você não vai ter uma uniformidade na micropigmentação shadow. É o erro da maior parte das pessoas, ó. A pessoa vem, faz uma fileira aqui, faz outra fileira aqui, ó. Ela vai fazendo assim, tá vendo? Isso daqui é errado, isso daqui você causa falha na micropigmentação. A gente não quer isso, ó. Isso aqui é ter pressa na hora de fazer a micropigmentação e de fazer os treinos, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um pixels juntinho do outro, igual como eu fiz nesse daqui. Mas eu vou te demonstrar aqui, ó. Tu não tem que correr. Na hora de fazer a shadow, gente, é muito importante. Correr não entra, não cabe, tá bom? Então, ó, posiciono meu dedo, vejo se a posição da minha mão tá certa, meu dermógrafo tá em 90 graus. Então, olha, eu já venho trazendo o movimento antes de eu entrar na pele. E antes de eu entrar aqui no meu EVA, ou na pele sintética, mas principalmente na nossa cliente, tá? E, ó, vou começar aqui o meu movimento. Eu vou fazer um movimento no ladinho do outro, ó. Tá vendo? Isso daqui, ó, é o certo.
O certo é você fazer isso e não isso daqui. Quando você faz isso, você deixa espaços. Então, você não vai ter uma uniformização correta na hora da shadow. Então, você vai ter que sempre ficar fazendo mais retoques, ou vai ter buraco e você vai se perder. Então, por isso que você tem que fazer com calma. Cada quadrante que você faz na micropigmentação, você faz ele com calma. Porque no final, você vai ter uma micropigmentação, uma shadow linda, linda mesmo. E, principalmente, uma cicatrização perfeita, tá? Agora, bora entender aqui a junção de duas vezes. É você indo e voltando o movimento de vai, tá bom? Que é o movimento que a gente tá fazendo. Então, a gente vai fazer desta forma que eu estou fazendo aqui. A forma correta, tá? Ó, eu tô indo com o meu movimento bem leve, tá? Tenho que pegar mais pigmento aqui. ...90 graus, sempre meu dermógrafo, ó. Tô vindo, cheguei aqui, vou voltar esse movimento. E quando a gente volta, a gente vai preenchendo aquelas outras aberturas que a gente não passou o dermógrafo. E olha como o nosso movimento fica muito mais bonito. E isso daqui também faz uma grande diferença na hora que a gente for fazer a micropigmentação na nossa cliente. Que o certo da primeira passada... Na verdade, gente, é assim, a primeira passada na micropigmentação, ela é essencial na hora da implantação do pigmento. É ela que vai decidir como vai ficar a implantação do pigmento, tá bom? E depois isso vai interferir diretamente na cicatrização dessa shadow, dessa micropigmentação. E agora o movimento de 3 vezes. Eu vou voltar e eu vou de novo, tá bom? Ó, comecei meu movimento entrando leve e saindo leve, tá? Dermógrafo em 90 graus, pego mais pigmento, o meu pigmento tá pouquinho aqui. A mão super leve, tá? Você não precisa enfiar a agulha no rosto da sua cliente, por favor. Fui. Agora eu vou continuar onde eu parei o meu movimento, que vai lá na sobrancelha, vai ser onde a gente chegar ali no final do design, tá bom? Então, ó, eu continuo em cima da onde eu parei e eu venho fazendo devagar, eu venho caminhando, tá? Eu não venho correndo com esses pixels na micropigmentação. Cheguei aqui, vou voltar onde eu parei, tá? E vou voltar. O que eu quero que vocês percebam aqui, vou até parar aqui o meu dermógrafo, é aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, a minha saída tá saindo mais leve e a minha entrada também tá mais leve. E eu tenho uma concentração maior de pigmento no meio, que é o certo, tá bom? Agora, eu quero te ensinar aqui a fazer as cruzadas. O que seria as cruzadas? É você mudar o sentido que você está fazendo o movimento. Como assim? Você está fazendo um movimento de vem para você e de lá de cima para cá, reto, né? Trazendo para você, ó. Tô fazendo esse movimento aqui, ó. Vindo para mim, tá vendo? Agora, eu vou cruzar esse movimento. Como é cruzar esse movimento? Em vez de eu estar com o meu dermógrafo assim, retinho em direção a mim, eu vou dar uma inclinada nele. E eu vou fazer, ó, primeiro eu começo reto aqui, em cima da linha, e aqui, ó, eu já trago pra mim o dermógrafo. Um pouquinho na diagonal, tá? Ó, como eu faço o cruzamento. Depois, eu cruzei nesse sentido aqui, ó, vindo da minha esquerda para a direita. Agora, eu vou fazer no sentido contrário, tá bom? Cruzando também. Começo na linha e viro meu dermógrafo um pouquinho na diagonal e faço o cruzamento. Ó, agora eu vou te mostrar bem aqui um pouquinho que dê para você visualizar e entender melhor. Ó, tô trazendo aqui reto. Agora, isso daqui, ó, é um pouco curvado,
tá bom? E depois aqui também, ó, um pouco curvado. É isso que a gente tem que fazer na hora. O que isso aqui vai fazer na hora da micropigmentação? Quando você fizer a micro, as pessoas que olharem a micro não vão saber qual foi o movimento, qual foi a direção do movimento que você fez. Então, você vai conseguir uniformizar melhor os seus movimentos, diminuindo os buracos na sua micropigmentação e fazendo com que a micropigmentação fique muito mais bonita, com que os movimentos dela se encaixem e não fiquem só numa direção. Então, você vai ter a junção de pixels perfeito, tá bom? Vou te ensinar aqui, olha, como a gente vai fazer, como é que eu faço o movimento da minha técnica em shadow, tá bom? Na boa parte do ponto final até o ponto alto da sobrancelha na shadow, eu faço esse movimento que eu vou te mostrar aqui de 4 passadas. Depois, no restante da sobrancelha, eu faço um pouco diferente, mas eu também faço os cruzamentos. Depois de alguns outros treinos, gente, eu vou fazer uma evolução de treinos com vocês, tá bom? Eu venho e mostro pra vocês como é o passo a passo da minha técnica shadow. Já deixa aqui nos comentários e diz se você quer aprender, tá bom? Ó, sempre movimento certo, posição da mão, dedinho sempre apoiando, essa minha outra mão vai estar sempre esticando a sobrancelha. E eu venho sempre com o dermógrafo em 90 graus e vou fazer a minha entrada e a minha saída leve. Comecei o movimento, tá bom? Ó, eu venho trazendo o movimento, venho trazendo o pixel juntinho um do outro. Agora, eu vou voltar o meu movimento, igual como a gente fez lá no segundo, sabe? De 2 vezes, voltei meu movimento. Agora, eu vou cruzar esse movimento, começando aqui onde eu terminei reto, rende a linha. Agora, eu vou dar uma curvadinha aqui no dermógrafo e vou trazendo o meu movimento. Agora, eu começo aqui na linha, certinho, reto. E agora, eu trago o meu dermógrafo mais na diagonal. Vou pegar um pouquinho aqui de pigmento, tá? Pronto, cheguei aqui. Vocês conseguem perceber a diferença desse movimento aqui para esse movimento aqui? Tá vendo que aqui a gente consegue perceber qual é a direção que o movimento tem muito nitidamente, que é só uma reta. E aqui a gente já não consegue perceber qual é a direção do movimento, o porquê. Ele tá todo em vários sentidos. E é isso daqui que vai deixar aquela micropigmentação que você vê nas fotos muito bonita. Principalmente, gente, não é só isso daqui, mas a questão de passadas de movimentos interfere muito, tá bom? Deixa eu te ensinar, antes de te mostrar o pontilhismo, o como você vai fazer a junção de quadrantes, tá? Sempre a mesma coisa que a gente conversou. Movimento sempre com dermógrafo em 90 graus, dedinho reto aqui, dedinho da mão do dedão sempre aqui, ó, retinho, um encaixe aqui e trazer o movimento sempre para você no movimento de vem, que é o que a gente está aprendendo. Junção de quadrantes. Venho aqui, ó, com o meu movimento, tá bom? Fazendo uma saída, uma entrada e uma saída leve. Aqui eu não vou estar me preocupando muito com a uniformização, tá? Fazer igual como eu fiz com vocês. Lá no início que eu mostrei pra vocês. Eu quero que vocês entendam aqui a junção dos quadrantes. Tá vendo que eu te ensinei que a gente tem que entrar e sair leve? É justamente para isso. Na hora que a gente for fazer a junção dos quadrantes, a maior parte dos erros que vocês erram é começar o movimento bem aqui, ó, do outro quadrante, onde você parou. E esse não é o certo. O certo é você começar aqui, ó, aqui no meio praticamente do outro movimento. É isso que vai fazer a diferença de você não saber onde está começando o movimento, onde está terminando outro movimento e você ter a junção perfeita de um para o outro, tá bom? Ó, começa bem aqui. Então, eu começo mais dentro do outro, ó. E venho trazendo meu movimento, ó. De 2 passadas naquele, venho dou 2 passadas nessa, para poder ficar uniforme, tá bom?
Consegue perceber que aqui não dá pra ver onde foi que eu terminei um movimento, onde foi que eu comecei outro movimento? E isso daqui é 2 quadrantes diferentes. Na sobrancelha, Marcela, eu não sei o que é quadrante. Na sobrancelha, gente, ó, vou desenhar uma sobrancelha aqui pra vocês, tá? Bem aqui, basicazinha. Divide a sobrancelha em quadrante. Então, o primeiro quadrante vai ser a cauda, tá bom? A cauda da sobrancelha. O segundo quadrante, você vai vindo conforme você vai fazendo a questão do seu movimento, a questão de quanto você consegue fazer de comprimento do seu quadrante. Se você consegue fazer maior, então você deixa um espaçamento de quadrante maior. Se você consegue fazer só menorzinho, então deixa menorzinho, tá bom? E isso daqui é quadrante, é a divisão que você vai fazendo das sobrancelhas até você chegar aqui no início da sobrancelha. Então, cada quadrante desse é que você vai ter que começar um movimento, terminar esse movimento aqui e começar outro movimento. Mas você não pode, por exemplo, tá aqui, ó, fazer um movimento aqui, ó, e começar o outro aqui, ó, e deixar esse buraco aqui. Principalmente, gente, na primeira passada. Principalmente na primeira passada. Porque como eu mostrei para vocês e ensinei, a primeira passada é que vai determinar a questão da implantação do pigmento, da uniformização que você vai fazer. Se você deixar buraco uma vez na primeira passada, quando você for fazer na segunda, vai ser muito difícil de você conseguir contornar esse buraco que você deixou aqui. Então, sempre que você fizer um movimento e fizer a primeira passada, limpar ali o pigmento das sobrancelhas, você já vai e ver onde ficou buraco. Se ficou buraco, se ficou um lugar mais fraco do que o outro, você já preenche. Porque quando você for fazer a segunda passada, a terceira passada, quantas passadas você fizer, vai ficar mais difícil de você conseguir ajustar essa diferença, tá bom? E bora aqui para o nosso último movimento, que é o pontilhismo. O pontilhismo, gente, você não pode fazer desta forma que eu vou fazer aqui, ó. Pegar e enfiar aqui a agulha, tá vendo? Você não pode pegar, ó, enfiar. Não é a sua mão que enfia. A agulha, a agulha própria para micropigmentação Shadowing Pixels, ela entra e sai do dermógrafo, entra e sai do dermógrafo. A minha, ela tá com um pouco de problema, como eu falei pra vocês, mas normalmente uma agulha nova, ela entra e sai, entra e sai. Então, você vem, coloca onde você quer, você coloca próximo e a agulha vai entrar e sair pra você, tá bom? Você não pode vir e ficar fazendo assim, ó. O pontilhismo não pode ser assim, tá? Ele não pode ser em fileiras, ele tem que ser desconstruído, como eu deixei aqui. Então, você faz um aqui, você faz outro aqui, você faz outro aqui, e você vai construindo assim, porque senão ele vai ficar marcado, tá? O pontilhismo, ele é algo bem leve, gente, porque se você enfiar e fizer ele errado, ele vai criar simplesmente uma bola ali de pigmento na sobrancelha da sua cliente. E o porquê que o pontilhismo ele é muito importante e muita gente deixa de fazer o pontilhismo e também não tem ali uma micropigmentação mais bonita. O pontilhismo ele serve para fazer detalhes, tá? Na hora que a gente termina toda a micropigmentação, o que vai fazer a grande diferença no resultado da sua micropigmentação é o acabamento. Então, o pontilhismo ele serve para fazer acabamentos na sobrancelha. A gente vai usar o pontilhismo principalmente aqui no início da sobrancelha, tá? Vou desenhar outra sobrancelha aqui para vocês. Aqui, ó, no início das sobrancelhas, a gente vai fazer pontilhismo para deixar o início aqui mais suave. E sempre onde tiver uma falhazinha que for pequeno, ou principalmente aqui na parte de cima, a gente faz um pontilhismozinho
para a gente poder estar ajustando e deixando esse acabamento, essa micropigmentação muito mais bonita. Então, riquezas, esse aqui foi o nosso treino de hoje, tá bom? Então é isso, riquezas. Eu espero que vocês tenham gostado muito desta aula, que tenha sido muito produtiva para vocês. Até a próxima. Um beijão no coração de vocês